Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Os Sinais dos Tempos. Terça-feira, ler com oração Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Introduzir o Rei do Reino dos Céus. Ontem vimos sobre a origem e a geração de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Reino dos Céus. Embora tenha nascido em Belém, depois da visita dos magos, o Senhor, devido à ira do rei Herodes, teve de fugir para o Egito, para que sua vida fosse poupada. Após a morte de Herodes, Jesus e seus pais não voltaram para Belém, mas passaram a viver nas regiões da Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Por isso era chamado de Nazareno. Esses são, portanto, os principais assuntos dos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. A partir do capítulo 3, vemos João Batista fazendo o seu trabalho de precursor de nosso Rei do Reino dos Céus. A missão de João Batista era endireitar o caminho para a introdução do Senhor como Rei. Versículo 3 diz: Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vejamos essa passagem também no livro de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Capítulo 40, versículo 3. Comparando as duas referências, vemos que nosso Senhor Jesus é Deus. João Batista também deu testemunho de Cristo e ele sabia que seu papel era introduzir o Rei do Reino dos Céus, o Messias, o Cristo. Por isso João Batista também batizou Jesus. Realmente João Batista estava cumprindo a determinação de Deus Pai, que queria que Jesus, como homem, fosse batizado, e João fora encarregado de batizá-lo. Com isso se cumpriu toda a justiça, toda a determinação de Deus. João Batista prossegue em seu testemunho. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Mateus 3,16. Nessa narrativa fica muito evidente que João Batista era testemunha ocular de tudo o que acontecia. Além de ver o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus, ele também ouviu. Capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Portanto, ele não tinha desculpas para duvidar que Jesus era o Cristo. No Evangelho de João, esse assunto fica mais claro. João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Capítulo 1, versículos 32 ao 34. João Batista, portanto, viu, testemunhou e ouviu. Ademais, ele também confessou aos 2 discípulos que estavam com ele que Jesus era o Cordeiro de Deus, e os 2 o seguiram. João Batista fez exatamente aquilo que Deus lhe encarregara de fazer. Ele era cheio do Espírito, era conduzido pelo Espírito e estava fora da morta religião judaica daquele tempo.
João não servia no templo nem trajava vestes sacerdotais, tampouco comia do manjar dos sacerdotes. Pelo contrário, ele pregava no deserto para sair de toda aquela tradição judaica, para que o povo despertasse e se arrependesse de tudo aquilo. O auge da comissão de João Batista seria introduzir Jesus Cristo, o Rei, em meio ao povo de Israel. Quando fizesse isso, terminaria sua tarefa. Isso ocorreu quando batizou Jesus. Nessa ocasião, Jesus foi ungido por Deus, confirmando ser ele o Filho de Deus, o Messias, enviado para fazer sua obra na terra e introduzir o reino dos céus. Nesse exato momento, João deveria sair de cena, mas ele apenas indicou a seus 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos seguiram Jesus. João, no entanto, não o seguiu. Amado leitor, por isso venho insistindo que devemos ser os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Mesmo que tenhamos feito um bom trabalho até agora, mesmo que tenhamos sido canais de bênção para Deus fazer sua obra, jamais devemos deixar de seguir o Cordeiro, pois somos seus seguidores. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: qual foi a conclusão da comissão de João Batista? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.